Qual a maior esperança das pessoas deste mundo? Pense aí, qual a maior esperança das pessoas deste mundo? Para alguns, talvez seja ganhar na Mega Sena, né? E todo dia lá está constantemente jogando na Mega Sena, principalmente agora no final do ano, que é a Mega Sena da virada, mesmo sabendo que é inútil e como cristão é errado jogar também. Comprar uma casa ou um carro para realizar o sonho da sua vida. Mas com o tempo você vai percebendo que a casa não te traz tanta felicidade plena. Ter o emprego dos sonhos e uma carreira promissora, mesmo sabendo que vai ter muito trabalho e muita dor de cabeça quando você alcançar o seu emprego dos sonhos ou a sua carreira promissora. Casar com a pessoa mais linda do mundo. Né? Se casa com a pessoa mais linda do mundo, sabendo que você enfrentará diversos problemas e que não existe casamento 100% feliz, como é vendido em livros e em filmes de romance. Nós poderíamos alistar aqui todas as maiores esperanças das pessoas deste mundo, mas nós nunca chegaremos aos pés da maior esperança dos cristãos verdadeiros. Qual a maior esperança dos cristãos? Qual a maior esperança dos cristãos? Qual a sua maior esperança? Se não é nada disso que nós falamos acima, e perceba, essas coisas que nós falamos acima, algumas são boas, algumas de fato são boas. Mas se não é nada disso que nós falamos acima, qual é a nossa maior esperança? E eu já quero deixar a resposta logo agora no início, pois nós falaremos justamente sobre essa maior esperança dos cristãos. A maior esperança dos cristãos é a ressurreição. A maior esperança dos cristãos é a ressurreição. Nós veremos hoje, então, que o que os cristãos, aliás, os que creem na ressurreição, têm esperança de que com Deus viverão em eterna satisfação. Vou repetir. Os que creem na ressurreição têm esperança de que com Deus viverão em eterna satisfação. Em Marcos 12, 18 a 27, Jesus está em Jerusalém, próximo de sua morte e, como nós já sabemos, da sua ressurreição. Ele está sendo questionado por vários mestres religiosos que querem achar algum erro em Jesus para que Jesus seja condenado. Dessa vez, Jesus está sendo questionado pelos saduceus, que não criam na ressurreição. Para entender melhor, então, vamos ler este texto, Marcos 12, 18 a 27. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximando-se de Jesus, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão deste homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos,
que eles de fato ressuscitam? Vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? E ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Até aqui a palavra de Deus. Senhor, abra os nossos olhos para colocar a nossa esperança na ressurreição do Senhor e somente no Senhor. Amém. Nós lemos então apenas 2 pontos nesse texto. Primeiro, os que não creem na ressurreição questionam o impossível. Versículo 18 ao 23. Os que não creem na ressurreição questionam o impossível. 18 a 23. E segundo, os que não creem na ressurreição não creem no Deus de vivos. Versículo 24 a 27. Veremos então o primeiro ponto. Os que não creem na ressurreição questionam o impossível. 18 ao 23. Primeiro detalhe que nós devemos entender aqui é quem eram esses saduceus que chegaram até Jesus. Os saduceus eram um grupo religioso e político judaico, composto principalmente pela aristocracia sacerdotal rica, que controlava o templo de Jerusalém e mantinha boas relações com Roma. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam em anjos ou espíritos, porque só aceitavam como autoridade suprema a Torá. O que é a Torá? Torá é aquilo que nós, cristãos, chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Escritura. Quais são os 5 primeiros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então eles só consideravam como autoridade máxima, como palavra de Deus, apenas esses 5 livros da Escritura. E com isso, eles interpretavam que a doutrina da ressurreição não estava clara ou não estava explicitamente ensinada nos 5 livros da Bíblia. Eles acreditavam que as recompensas divinas eram recebidas apenas nesta vida. E por isso para eles não existia uma próxima vida. É aqui, a vida que Deus nos dá, é aqui, morreu, acabou. Esse era o pensamento deles. Era somente aqui e agora. Morreu, acabou a sua vida. O poder dos saduceus e essa seita, que era considerada como seita, eles acabaram principalmente com a destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Porque toda a autoridade eles colocavam como centro de sua autoridade no Templo de Jerusalém. Quando o templo foi acabado, então eles automaticamente começaram a se dispersar e essa seita ela foi se acabando. Por isso que hoje não tem mais os saduceus. Mas alguns até hoje tentam acreditar e tentam voltar a este pensamento de que a Bíblia não ensina sobre a ressurreição, ou a Torá não ensina sobre a ressurreição. As pessoas, eles estavam tentando pegar Jesus em alguma artimanha. E o que eles estavam fazendo é colocar questões impossíveis, colocar um questionamento impossível para que Jesus caísse nesta artimanha. O que eles fizeram é o que as pessoas chamam hoje, e tentam fazer isso até hoje, como paradoxos. As pessoas tentam colocar essas questões impossíveis e inúteis para duvidar do poder de Deus. Por exemplo, já deve ter ouvido algumas das questões. Deus consegue criar uma pedra tão grande que conseguiria esmagá-lo? Então, um questionamento inútil é como esse, que a gente escutava, eu escutava bastante na adolescência. Deus consegue criar uma pedra tão grande, que essa pedra tão grande que conseguiria esmagar a Deus? Essa pergunta faz sentido? Claro que não.
Não faz sentido. Ah, mas então quer dizer que Deus não é tão poderoso para criar uma pedra tão enorme? Mas é um questionamento impossível e ele é um questionamento inútil. Segundo, se Deus pode eliminar o mal, então por que ele não eliminou o mal assim que Adão pecou? Também é um questionamento inútil, porque não estava dentro do plano de Deus. Terceiro, Deus pode criar um ser tão poderoso quanto ele? Qual a resposta? Não. Ah, então quer dizer que Deus não pode criar as coisas? Claro que pode, mas ele não o fará. É uma coisa impossível, uma coisa que não chega nos nossos questionamentos. É algo irreal. Deus não vai fazer isso. Essas frases nós chamamos de paradoxo, ou seja, algo que qualquer resposta que você der para essas pessoas será errada. Ah, Deus pode criar uma pedra poderosa? Não, não pode. Ah, então Deus não é poderoso. Sim, ele pode. Ah, então Deus também não é poderoso, porque ele vai morrer. Então perceba que não tem uma resposta certa, porque a pergunta está errada e não a resposta. Por exemplo, um outro paradoxo mais comum que as pessoas dizem hoje. Você viaja no tempo e assassina o seu avô antes dele conhecer a sua avó. Como você nasceu para viajar no tempo? Então, são questionamentos que a gente vê até em filmes, né? Aquela série Dark, Viagem no Futuro e tudo mais. Todos esses filmes tentam abordar essas coisas que são irreais. A gente pode até ficar pensando e tentando trazer uma lógica, mas na realidade são coisas ilógicas, porque são coisas que não vão acontecer. E assim, por mais que você tente responder, você sempre vai cair neste paradoxo. Sempre vai cair nesse paradoxo. Pode parecer algo inteligente, mas na realidade, quando você começa a pensar mais sobre esse assunto, é algo ilógico e sem sentido. O que os saduceus estão fazendo é criando então esse paradoxo para Jesus. Eles estavam se baseando na lei do levirato, de Deuteronômio 25, 5 a 6. Deuteronômio 25, 5 a 6, que diz assim: se dois irmãos, e aqui é a seguinte condição, se dois irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. O seu cunhado a tomará e receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Lei complicada, né? Uma lei estranha para nós. E graças a Deus, essa lei não é aplicada mais para nós. Graças a Deus isso. Mas para honrar o nome do seu irmão, do falecido, existia essa lei. Alguns detalhes dessa lei. Primeiro, eles tinham que morar juntos. Segundo, o cunhado não poderia ser casado. E terceiro, eles não poderiam ter filhos. Então, diante dessas três condições, este cunhado, ele aceitava a sua cunhada viúva e casava-se com ela para que o nome do seu irmão fosse continuado naquela família. Era uma questão de honra familiar. Graças a Deus isso não se aplica mais a nós. A pergunta deles era com esta premissa de que se existisse a ressurreição, então no céu as pessoas vão continuar casadas. Então eles estavam com esse questionamento. Olha, com essa premissa, na verdade. Então, se eu me caso aqui, no céu eu vou continuar casado. Então, para eles, não existia este até que a morte o separe. Será que você gostaria, então, de continuar casado com a sua mulher para o resto da eternidade? Né? Eu gostaria, tá?
Só um detalhe aqui. Mas a pergunta deles é o seguinte: e se uma mulher se tornar viúva 7 vezes? Ela se torna viúva do primeiro irmão, então o segundo tem que casar com ela, ele morre, o terceiro irmão casa com ela, e todos os sete irmãos aplicam a lei do levirato, até que, enfim, ela morre. Então esse era o questionamento deles. Quando eles chegarem no céu, com quem que ela vai estar casada? Com o primeiro, com o segundo, com o quarto ou com o último? Com quem que ela vai estar casada? Novamente, essa pergunta, ela é boba, porque ela é algo impossível de se acontecer, como nós veremos daqui a pouco. A grande questão aqui, e eu quero chamar a atenção, não é somente esse tipo de pergunta. Mas quantas pessoas, queria que você pensasse, quantas pessoas estão fora da igreja por se questionarem dessa maneira? Não só sobre esse assunto, mas perguntas que a gente fez. Ah, Deus não é todo-poderoso, porque se ele fosse todo-poderoso, ele poderia criar uma pedra tão grande que esmagasse ele. Ah, Deus não é todo-poderoso porque ele não elimina o mal da terra. Ah, Deus não sei o quê. Começa a fazer perguntas que são perguntas bobas. São perguntas inúteis. São perguntas sem nexo. Quantas pessoas estão fora da igreja por se questionarem desta maneira? Na verdade, muitas delas só usam essas perguntas como desculpas para não crer verdadeiramente em Deus. O problema não é o questionamento. O problema não é a pergunta. O problema é não aceitar a resposta. O problema é não aceitar a verdade. Um pouco de questionamento te torna ateu. Muito questionamento te leva a ser cristão. Quanto mais você questiona sobre a verdade, mais Deus te revela e abre o seu coração para crer. O problema não são as perguntas. O problema é você aceitar a verdade. É você aceitar a resposta, que é o que justamente Jesus vai responder a seguir. Estes homens saíram de lá, continuando crendo nessas perguntas inúteis e continuando crendo que não há ressurreição, apesar de Jesus ter respondido com maestria, que é o que nós veremos agora. Segundo ponto, então, os que não creem na ressurreição não creem no Deus de vivos. Versículo 24 ao versículo 27. Diante da pergunta dos saduceus, Jesus, ele responde com 3 respostas aqui. Ele dá 3 respostas aos saduceus. Primeiro, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Versículo 24. Como eles só aceitavam os primeiros 5 livros da Bíblia, então eles não conheciam todo o Antigo Testamento, eles não aceitavam todo o Antigo Testamento. E por isso não criam na ressurreição. Há diversos textos do Antigo Testamento que provam de fato a ressurreição. Daniel 12:2 diz que os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isaías 26:19 diz que os mortos viverão e os cadáveres ressuscitarão. Jó 19:25-27, Jó tem a esperança de que o seu Redentor vive e por isso um dia ele também irá ressuscitar. Salmo 16:10 é a esperança de Davi de que ele vai ressuscitar dos mortos e a sua alma não ficará morta. Ezequiel 31, de 1 a 14, é o texto mais famoso do Vale de Ossos Secos, onde Deus promete a ressurreição dos mortos. Além disso, nós temos, e agora na Torá, nós temos Enoque e nós temos o profeta Elias, como prova
pois eles foram levados ao céu, sem ao menos morrer. Então existe uma vida após a morte. Muitas pessoas erram e dizem heresias por simplesmente não conhecerem ou não aceitarem as Escrituras como palavra de Deus e não lerem claramente. Ficam inventando tanta teologia falsa pelo simples fato de não conhecer as Escrituras. E esse é o primeiro ponto que Jesus responde: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Segundo, vocês erram porque no céu não haverá casamento. E a segunda resposta de Jesus: no céu nós seremos como os anjos. Como assim como os anjos? É porque os anjos não se dão em casamento. Os anjos não casam. E nós também não casaremos no céu. O segundo argumento, então, de Jesus é esse. Por mais que não haja nenhum versículo no Antigo Testamento dizendo que não haverá casamento no céu, Jesus está trazendo algo lógico. Bastava pensar um pouco a mais para você entender que, de fato, não há casamento no céu. A lei de Moisés deixava claro que o casamento era somente aqui na terra e até a morte. Por isso, até hoje, nós aplicamos a regra até que a morte os separe. Morreu, acabou o casamento. A lei do levirato era justamente uma prova disso. Aquilo que eles estavam citando era uma prova de que não havia casamento no céu. Se um homem morrer, as suas obrigações de casado já acabaram e a mulher viúva está livre para casar com outro. A história de Ruth é o maior exemplo disso. O marido dela morreu, ela se casou novamente com Boaz. Um casamento legítimo. E um casamento da qual ela depois se tornou avó do próprio rei Davi. Então, se a obrigação do casamento é só até a morte, pela lógica, nós não seremos casados no céu. Isso é lógico, uma questão de lógica. Este ensinamento pode parecer desencorajador para alguns casais que vivem em profundo e mútuo amor nessa vida. Principalmente para alguns aqui, que casaram recentemente. E isso pode parecer triste, de pensar, poxa, nós não estaremos casados no céu, é somente aqui na terra. Não sei se isso é bom ou ruim para você, No entanto, as pessoas, nós certamente reconheceremos os nossos entes queridos. E a alegria e o amor das relações de proximidade no céu serão maiores, muito maiores, dos que a gente tem aqui na terra. Não há necessidade de ter casamento no céu, porque nós, como irmãos, nos amaremos de uma forma tão profunda que não haverá necessidade deste amor ser demonstrado em um casamento. A nossa relação um com o próximo será maior do que qualquer casamento poderá conceder. Bastava eles pensarem um pouquinho mais antes de fazer uma pergunta assim para Jesus. Com muitos outros questionamentos sem sentido que fazem sobre a Bíblia e fé. Pense um pouquinho mais e você verá que a palavra de Deus, de fato, responde aos nossos questionamentos. Segundo, então, eles erram porque no céu não vai haver casamento. E terceira resposta de Jesus, versículos de 26 a 27, erram porque Deus é um Deus de vivos. Eles erram porque, na verdade, Deus não é um Deus de mortos. Deus é um Deus de vivos. Vemos, então, o último argumento a respeito da ressurreição. Deus é um Deus de vivos e não um Deus de mortos. Jesus cita a passagem de Êxodo 3, versículo 6. Então agora ele está apontando para a Torá, ele está apontando para o Pentateuco,
e dizendo, se vocês então creem somente na autoridade do Pentateuco, então deixa eu citar um texto para vocês. Êxodo 3:6, quando Deus, na sarça ardente, se encontra com Moisés. A fala de Deus é a seguinte: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. O que isso tem a ver? O tempo presente desta frase indica que os patriarcas continuam vivos e que Deus continua sendo o Deus deles. Deus está dizendo com esta fala, e é o que Jesus está usando aqui, que Deus continua sendo o Deus de Abraão. Ou seja, Abraão está vivo. Deus, ele é o Deus de Isaque, porque Isaque está vivo. Deus é o Deus de Jacó, porque Jacó está vivo. Eles foram ressuscitados no céu e estão vivos. Se eles não tivessem vivos, se eles estivessem mortos, Deus diria, eu era, ou eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque, eu fui o Deus de Jacó, e não eu sou. O tempo presente aqui, Jesus está argumentando, indica que essas pessoas, Abraão, Isaque e Jacó, continuam vivos. Eles morreram, mas ressuscitaram e estão no céu. Se o Pentateuco sugere, então, que os patriarcas ainda estavam vivos, e se o restante do Antigo Testamento aponta para a ressurreição, então os saduceus deveriam reconhecer o poder de Deus para ressuscitar os patriarcas e todo o povo de Deus, a fim de desfrutarem de sua eterna aliança em uma vida bem além desta. Em poucas palavras, Jesus detonou a falsa teologia dos saduceus e nos provou que, de fato, a ressurreição existe. Era algo que Jesus cria e tinha plena convicção. Era algo que todos os profetas e apóstolos criam e tinham a esperança. Todos eles tinham plena esperança na ressurreição. Como nós lemos lá em 1 Coríntios 15, a Bárbara leu quase todo o texto ali, nos mostrando, nos provando que a ressurreição existe e é a nossa esperança. Nós veremos daqui a pouco uma parte desse texto. Mas a pergunta é, e você? E você? Você tem esperança na ressurreição? Você tem esperança no céu? Os que creem na ressurreição têm esperança de que com Deus viverão em eterna satisfação. Os que creem na ressurreição têm esperança de que com Deus viverão em eterna satisfação. Eu quero tirar 4 aplicações para nós, então. 4 aplicações. Primeiro, a ressurreição realmente existe e deve ser a nossa maior esperança. A ressurreição de fato existe e deve ser a nossa maior esperança. Paulo vai argumentar que se você não crê na ressurreição, a sua fé é inútil. Se você não crê no céu e na ressurreição, a sua fé é vazia, é sem sentido. Lá em 1 Coríntios 15, de 12 a 14, ele escreve, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Os saduceus estavam entrando na igreja e dizendo, não existe negócio de ressurreição. Para que vocês acreditam nisso? E Paulo está dizendo, como que a gente não vai acreditar na ressurreição? Sendo que Cristo ressuscitou e a base da nossa fé é justamente a
ressurreição. Se você não crê na ressurreição, então sua fé é inútil e não tem como você ser um cristão. Segundo, podemos ter certeza na vida após a morte. Muitas pessoas não têm certeza na vida após a morte. Não é nem que não creem que serão salvos, mas não creem no céu, ou não têm esperança alguma no céu. O cristão verdadeiro tem a ressurreição e o céu como a sua maior esperança. Ele deposita toda a sua confiança nesta verdade suprema e vive neste mundo baseado nessa esperança. Terceiro, devemos lidar com a nossa falta de fé do futuro. Em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai falar justamente sobre isso. Se você tem dúvidas se haverá um futuro e está com falta de fé, recomendo. Leia 1 Coríntios 15. Medite neste texto. Se Jesus ressuscitou, se você crê que Jesus ressuscitou, então um dia também nós ressuscitaremos. A maior esperança do cristão, novamente, é que um dia viverá eternamente com Deus no céu, onde não haverá choro e nem ranger de dentes, como está escrito em Mateus 8:12. E quarta e última aplicação. Crer na ressurreição te fará viver neste mundo com satisfação. Crer na ressurreição te fará viver neste mundo com satisfação. Você vai olhar para os problemas atuais dessa vida e eles não serão um problema tão grande assim. Quando você começa a olhar para o céu, quando você começa a imaginar como vai ser o céu, quando você começa a imaginar que um dia você passará a eternidade com Deus, sem choro, sem ranger de dentes, sem dor nas costas, sem problema algum, sem doença, sem nada nesse sentido, nada ruim. Quando você começa a pensar nessas coisas, esses problemas atuais dessa vida são passageiros. O pecado que tanto nos assedia, que todo dia bate na nossa porta, não vai mais existir. Não vai mais existir pecado. Nós não pecaremos mais. Diante disso, Paulo diz em Romanos 8:18, porque para mim, tenho por certo, está dizendo para mim, eu tenho certeza absoluta que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que Paulo está dizendo é que qualquer sofrimento aqui desse tempo presente, ele é leve e momentâneo, ele é pequeno e não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós. Paulo não sofreu pouco. Paulo sofreu muito mais do que você sofrerá algum dia. E Paulo está dizendo, os sofrimentos desta vida, desse tempo presente, são leves e momentâneos, porque não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Crer na ressurreição é viver neste mundo com satisfação. Os que creem na ressurreição têm esperança de que com Deus viverão em eterna satisfação. Vamos orar? Senhor, ajude-nos na nossa falta de fé. Quando deixamos de crer e quando deixamos de pôr a nossa esperança no céu vindouro. Nos ajude a não ter medo da morte,
e nem temer o que há por vir. Nos ajude a confiar no poder de Deus que um dia irá nos ressuscitar dos mortos. Nos ajude a ter esperança de que no céu não haverá choro e nem ranger de dentes. Nos ajude a não colocar nossa esperança nos bens materiais dessa terra, pois esses bens eles são lixo e um dia tudo isso se perderá. Que a nossa esperança esteja somente no Senhor. Nos traga a alegria do céu para dentro de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de encerrar,